São Lucas, no capítulo 5, no verso 4 até o 6, nós vamos fazer a leitura hoje à noite. Vejam bem, está escrito assim: E quando Jesus acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto. E disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pescamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Vocês podem repetir comigo assim, olha, digam bem forte, bem bonito. Sob a tua palavra lançarei a rede. Diga comigo mais bonito ainda, diga: Senhor Jesus, sob a tua palavra lançarei a rede. Amém. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui diante da tua presença para celebrarmos ao Senhor nesta noite de milagres. E queremos nesta hora oferecer a Ti as nossas vidas e oferecer a Ti o nosso culto. E queremos também neste momento meditarmos na Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, ela é vida para as nossas vidas. Por isso agora manifesta a Tua graça, o Teu poder. E querido Espírito de Deus, abre o nosso entendimento e ajuda a nossa fé, a fim de que possamos alcançar graça diante do Senhor, recebermos a Tua palavra e sermos, ó Deus, ricamente abençoados. Pai, nós Te daremos toda a glória, Te daremos toda a honra e Te daremos todo o louvor. Amém. Amém. Queiram sentar-se, por favor, queridos. Eu só posso começar a nossa reflexão se eu souber que todos vocês que aqui estão, e você que está nos acompanhando através das redes sociais, eu preciso saber de vocês. Você acredita em milagres? Sim ou não? Aleluia. Vocês que estão nos acompanhando aí através do seu celular, na sua casa, no seu computador, no seu televisor. Esses dias eu fiquei sabendo que uma família, na hora da nossa celebração, eles ligam o celular para receber a imagem, e aí então, Caio, eles fazem aquele espelhamento, tá certo? E passa para a televisão, e eles assistem numa televisão de 50 polegadas, e a família toda assiste juntos, como se aqui estivessem conosco. Eu achei isso muito top. Quero dar essa sugestão para vocês aí, tá bom? E você nos responde, dizendo para nós se você acredita em milagres. Milagre é um feito sobrenatural que o ser humano não pode fazer, está além da capacidade humana, mas Deus realiza sem a intervenção humana. Isto é um milagre. E a Bíblia Sagrada, ela nos descreve várias histórias e experiências de milagre. A Bíblia nos diz que Jesus, ele estava chegando num lago chamado Genezaré. E este lago era um lago muito extenso. Ali as águas do mar se misturam com a água doce. E ali é um lugar bem apropriado para a pescaria. E as pessoas ali iam para pescar, para o consumo da família, mas também para poder comercializar os peixes que pegavam.
haviam 3 dos discípulos que a história descreve-nos que eles eram sócios na pescaria. Podíamos chamar isso de uma pequena empresa, uma pequena sociedade. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus foi a este lago e quando lá chegou, presume-se que era na parte da manhã, ele ao longe viu os discípulos. Os discípulos não estavam muito animados, ou nada animados, porque aquele dia, vocês se lembram deste jargão que diz assim: hoje o mar não está para peixe. Eles não haviam pescado nada. Ora, a pescaria servia para o sustento da família deles, como eu disse, e a pescaria também era um empreendimento comercial para eles. E se eles não haviam pescado nada, isto sugere que naqueles dias as famílias não seriam atendidas da maneira normal como sempre eram, porque eles dependiam da pesca. E queridos irmãos, todos vocês que me ouvem, uma das coisas que eu acho fantástica em Jesus é que Jesus, ele aproveitava todas as oportunidades que ele tinha para apresentar ao ser humano o reino de Deus e a redenção humana que provinha de Deus. Jesus não perdia nenhuma oportunidade. Isto é um fato. Nós podemos aproveitar aqueles momentos que poderia ser um problema, uma dificuldade na nossa vida, para nos causar, de repente, um prejuízo, algo que iria também ocasionar tristeza em nós. Sim, porque a Bíblia diz que quando Jesus viu os discípulos, Jesus viu neles um semblante de cansaço de quem tinha tentado pescar a noite inteira e não haviam alcançado o resultado. Jesus viu no semblante dos discípulos um semblante de frustração, porque eles tinham uma expectativa. Quantos de nós, meus queridos, já não passamos um dia por esta experiência de frustração, porque nós sonhamos algo, porque nós planejamos algo, porque nós fizemos algum investimento, porque nós empenhamos esforços, tínhamos uma expectativa, mas não alcançamos os resultados. Muitas vezes as pessoas se frustram, alguns se sentem desanimados, alguns até abandonam aquele projeto para começar um novo projeto. Mas Jesus, ele dá-nos aqui uma lição. Ele nos dá aqui um bom exemplo de que as dificuldades, elas não vêm para poder nos destruir. As dificuldades, elas vêm para que nós possamos enxergar nelas uma oportunidade de nós nos reinventarmos. Hoje, os estudiosos de mercado, eles estão dizendo que toda classe empresarial precisa se reinventar. Nós estamos vivendo aquela fase que eles chamam de o novo normal. Isto é, o que era normal para nós até 2 anos atrás, hoje já não é normal. Nós não podemos andar como andávamos antes, não podemos estar nos ambientes onde estávamos antes, não podemos nos reunir com os amigos como nós nos reuníamos antes.
é um momento novo. Mas este momento novo, meus queridos, ele nos desafia a que nós possamos transformar o problema em uma oportunidade. Digam comigo, graças a Deus. Vejam bem, Jesus chegou e observou os discípulos e as circunstâncias em que eles foram encontrados por Jesus, e Jesus chamou a atenção dos discípulos dizendo assim: vão àquele lugar, olha, estou mostrando para vocês a direção, e ali lancem as suas redes. Ora, queridos, um dos discípulos, Pedro, que era um homem bem comunicativo, ele disse: mestre, coincidência ou não, aquele é o lugar exato onde nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Jesus poderia simplesmente concordar com Pedro, com a má notícia, e dizer a eles: então vão para casa descansar. Mas Jesus disse para eles assim: vão naquele lugar. Jesus insistia com eles: e lancem as redes ali. Queridos, quantos de nós já não tentamos algum projeto que nós não vimos nele resultado? Às vezes, eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, e existem pessoas que elas têm 1, 2, 3 carteiras profissional de trabalho, quase todas preenchidas, de tantos empregos que elas já tiveram. Mas também já conheci pessoas que se aposentou numa empresa, em cuja empresa ele trabalhou todo o tempo da sua vida, e tem um único registro em carteira. E ali ele criou um ambiente de amizade, de confiança, e ali ele pôde ganhar o seu sustento, ele pôde abençoar a sua família, abençoar pessoas. Será que uma pessoa trabalhando 35 anos, 40 anos numa mesma empresa, ela teve 35 ou 40 anos só de colheita, só de alegrias? Será que ela nunca enfrentou um problema, ela nunca enfrentou um desafio? Por certo que sim. Mas esta pessoa, ela, para alcançar este objetivo, no mínimo, ela foi perseverante. Diga comigo, perseverança. Nós precisamos ser perseverantes naqueles projetos que nós pretendemos desenvolver e realizá-los. Todo projeto precisa de quando em quando sofrer uma análise, uma revisão, uma adaptação e às vezes, queridos, uma inovação. Isto faz parte do processo. Os discípulos não haviam alcançado o resultado e eles estavam ali à beira do lago, lavando as redes. Isto sugere para nós que pelo menos por hora eles estavam dispostos a voltar para casa, a descansar. Quem sabe alguns desanimados, pensando em uma outra alternativa de trabalho. Mas Jesus chegou e falou a eles: lancem as redes naquele lugar, lancem as redes. E Pedro disse a Jesus: Senhor, nós já fizemos isto, mas agora, Senhor, por causa da tua palavra, por causa da
tua orientação, em obediência à tua palavra, nós vamos novamente lançar as redes naquele mesmo lugar. Isto se chama confiança absoluta na pessoa de Jesus Cristo. Queridos, eu gostaria de analisar com vocês uns ambientes de milagres. Por exemplo, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada histórias onde, no primeiro contato da pessoa com Jesus, ela recebeu de maneira instantânea o seu milagre. Por exemplo, Jesus estava caminhando certa vez e na estrada um homem começou a gritar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele homem insistia em gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou. A multidão que seguia Jesus também parou. E Jesus perguntou àquele pobre cego: o que queres que eu te faça? E ele disse de pronto: Senhor, que eu possa ver, que eu possa enxergar. E Jesus imediatamente curou aquele homem. Nós vamos encontrar um outro ambiente de milagres, onde um outro homem que era cego encontrou-se com Jesus e pediu a Jesus o mesmo milagre. E aí Jesus usa um outro processo, dizendo: vou cuspir aqui, vou untar, fazer um lodo, passar nos olhos dele e vou mandar ele ao tanque de Siloé, para que ele ali, ao lavar os seus olhos, possa ter a sua visão recuperada. E a Bíblia diz que aquele homem recebeu aquela ação do Senhor Jesus em cuspir na terra, fazer ali um lodo, passar nos seus olhos. Aquele homem poderia ter se revoltado com Jesus. Se alguém de nós, algum pastor, evangelista, missionário, tiver uma atitude desta hoje, certamente ele será acusado de curandeirismo ou de charlatanismo. Mas aquele cego, ele não viu desta forma. Ele viu ali uma oportunidade dele poder vencer a limitação que a cegueira lhe impunha. Ele foi até o tanque de Siloé, e quando ele chegou no tanque e começou a lavar o seu rosto, os seus olhos, ele foi gradativamente tendo a sua visão recuperada. Esse é um outro ambiente. No caso em tela, onde nós lemos em Lucas capítulo 5, o ambiente de milagre que nós encontramos ali foi uma palavra rema, uma palavra de revelação. Jesus disse: olha, o peixe está naquela direção, vão até lá. E queridos, nós encontramos aqui duas lições. Pode ser que a bênção que você está buscando de Deus, Deus quer liberar ela de maneira imediata sobre a sua vida. Mas pode ser que a bênção que Deus quer liberar sobre você hoje é uma bênção que vai exigir de você algum esforço, algum trabalho, e vai exigir de você obediência. Neste caso, o milagre aconteceu, primeiro porque Pedro acreditou na palavra rema, na palavra de revelação de Jesus, quando Jesus disse: os peixes estão naquela direção. Você precisa ouvir e crer. Diga comigo: ouvir e crer.
É impossível alguém receber um milagre das mãos de Deus se esta pessoa não acreditar no poder da fé e no poder do milagre, meus irmãos. É impossível, é perda de tempo alguém querer receber algo de Deus e esta pessoa não acreditar no poder da fé, no poder do milagre. Pedro acreditou e Pedro obedeceu. Diga comigo aquele velho jargão que nós dizemos: obediência. Muito bem, parabéns a vocês. Vocês completaram rapidinho a frase. Vamos dizer novamente? Obediência atrai a bênção de Deus. Aí está a prova. Diz o texto sagrado que os discípulos chegaram lá e eles eram pescadores, eram homens experientes. Lançaram a rede no mesmo lugar onde eles já haviam lançado. E quando eles foram puxar a rede, queridos, eis aí o milagre. A rede estava totalmente carregada de peixes. Quantos acreditam nisso? Diga: eu creio em milagres. Diga comigo: milagres é somente para aqueles que acreditam. Aleluia, aleluia. Queridos, um outro ambiente de milagres que nós encontramos aqui é o poder da liberalidade. Como assim, pastor? Sim, porque Jesus ia precisar daquele barco. E logo em seguida a este milagre, Jesus pede o barco emprestado. E Pedro prontamente libera o barco. Eu até presumo que o próprio Pedro foi dentro do barco, porque Jesus disse assim: Pedro, afaste o barco um pouco daqui da areia, e eu quero usar o barco para falar com as pessoas. Sabe, meus irmãos, pega esta no seu espírito. Sempre que Deus quer nos dar algo, Deus espera que nós façamos algo para agradá-lo. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de ser abençoados, sabe por quê? Porque nós retemos a bênção quando nós deixamos de estender a mão para alguém. Se você quer que Deus faça uma grande coisa na sua vida que você não recebeu ainda, então é hora de você fazer algo para Deus e para o seu semelhante que você nunca fez ainda, algo tão importante que custasse alguma coisa para você. Deus está esperando uma ação tua para que Ele possa, através desta ação, liberar um milagre para você. Louvado seja o nome de Jesus. Estenda a sua mão para adorar a Deus, para abençoar a obra de Deus, e você verá os resultados. Deus vai surpreender você. Isso que está travado no mundo espiritual, isso que está amarrado, isso que não se resolve há algum tempo, espere, Deus vai fazer. Mas demonstre a sua fidelidade a Deus. Eu me lembro, talvez há uns 8 ou 9 anos atrás, logo que chegamos aqui em Birigui, um casal muito amado aqui da igreja, amado de todos nós.
O rapaz chegou para mim e falou: pastor, Deus, eu estava orando e Deus falou comigo para mim doar a minha moto para a igreja. Ele tinha o carro dele, o carro de trabalho, e eles tinham uma bis, que era uso comum do casal. E eu falei para ele: Deus falou com você? Ele falou: Deus falou comigo, eu estava orando e senti esse desejo. Falei para ele: você que falou isso com a sua esposa? Pastor, quando eu fui falar com a minha esposa, ela completou a frase dizendo: Deus falou isso comigo também. Isso é de Deus, viu, irmãos? E aí, queridos, eles me fizeram apenas me sugeriram um pedido. Pastor, é possível que isto seja revertido para missões? Eu falei: estou fazendo compromisso com vocês dois, que isto será revertido totalmente, 100% para missões. Sabe o que aconteceu, irmãos? Duas coisas. Passou uma semana e eles vieram falar novamente comigo. Aí eu imaginei, eles desistiram do propósito. Não, eu estava enganado. Eles disseram assim: pastor, esta semana ele era representante comercial. Esta semana aconteceu uma coisa inédita na empresa. Eu recebi um dinheiro e eu quero comprar a bis que nós doamos para a igreja. Então, se o senhor não se importa, nós vamos doar o valor da bis em dinheiro e nós vamos ficar com a moto. Não há nenhum problema? Eu falei: nenhum problema. Sabe o que aconteceu logo depois? Ele foi promovido e foram morar em outra cidade para poder facilitar o emprego dele lá, para ele estar mais perto do mercado. Queridos, sempre que nós queremos alcançar algo muito grande, nós precisamos dar o primeiro passo. A Bíblia diz assim: esforça-te, tenha bom ânimo e eu te ajudo. Não retenha a bênção que Deus quer entregar a você. Não retenha. Quando você retém, eu quero dizer a você que você está impedindo a bênção de Deus na sua vida. Devolva a Deus aquilo que é dele. Os dízimos pertencem a Deus. E muitas vezes Deus quer abrir as janelas dos céus, como Ele promete para nós, lá em Malaquias capítulo 3, verso 10. E nós não alcançamos a bênção de Deus. Você sabe por quê? Não é Deus que não quer nos dar, é nós quem retemos a bênção de Deus. Eu me lembro que eu estive numa conferência muito grande, faz uns 15 anos atrás. E quando eu estive naquela conferência, era do reverendo Morris Cerullo. Esse homem foi um grande homem de Deus, hoje ele já descansa nos braços do Senhor. E ali o reverendo Morris Cerullo, ele estava falando no campo do Atlético Paranaense, lá em Curitiba. E ele fez um desafio de uma oferta de sacrifício. E aí, queridos, Deus falou comigo. Eu passei a mão no bolso, assim, falei: ixi, não tem dinheiro. E aí, eu ouvi uma voz dizer assim: você tem dinheiro sim. Eu falei: opa. Aí eu falei: meu Deus, quem é essa voz? Faça um cheque. Eu não sabia o que eu tinha no banco, mas eu obedeci. Fiz um cheque. Quando estava passando, eu coloquei aquele cheque como minha oferta de sacrifício. Eu já era pastor e eu tinha meu trabalho com representação comercial. Naquela semana, eu fiz o seguinte cálculo, irmãos.
este cheque tal, ele vai demorar no mínimo 2 dias para cair no banco. Vou dar o cheque, segunda-feira eu vou correr no banco, isso já era o final de semana, para mim poder fazer esse depósito. E eu me lembro, irmãos, como se fosse hoje, eu saí trabalhar um dia já depois do almoço, e eu fui a uma certa cidade chamada Mandiretuba. E naquela cidade, irmãos, eu fiz uma única venda para um único atacadista, que daquela venda eu ganhei uma comissão que foi mais alta do que o salário do mês e que me deu condições de trocar o meu carro. Só que você precisa ser liberal, não retenha a bênção de Deus. Você precisa crer. Quando você ouve a voz de Deus, ousa crer na voz de Deus. Eu me lembro que eu tinha um Fusca 1600, só os fortes vão entender isso, hein? Eu tinha um Fusca 1600 SS, carburação dupla. Alguém entendeu isso aí? Os homens entendem disso aí. E aí, queridos, eu peguei aquele Fusca, fui na loja de automóveis e peguei o carro da moda, um Passat LS, 4 faróis, muito top. Sabe por quê? Porque eu creio em milagres. Tudo aquilo que você semear no reino de Deus, Deus vai devolver a você em bênçãos espirituais, bênçãos materiais e conquistas. Você sabe por quê? Muito mais do que você está desejoso de progredir na vida, Deus quer ver o seu progresso. Quantos pais ou mães nós temos aqui hoje à noite? Levanta a mão. Irmãos, quem de você que é pai ou é mãe e não quer que o seu filho se dê muito bem na vida, quiçá até melhor do que você se deu até hoje? Quantos de vocês desejam isso para os seus filhos? Digam amém. Pois bem, irmãos, a Bíblia diz que se nós que somos homens e mulheres pecadores, e o nosso filho nos pede um pedaço de pão, nós não vamos dar para os nossos filhos uma pedra, nós vamos dar um pão excelente. Não é assim que nós fazemos? Você não dá o melhor do alimento que você pode comprar para o seu filho? Por quê? Porque você ama o seu filho e você quer ver o bem do seu filho, da sua filha. Pois bem, queridos, a Bíblia Sagrada diz que o nosso Pai Celestial, Ele dará o melhor desta terra para os seus filhos. Digam aleluia! Mas você precisa ter liberalidade. Você precisa crer na palavra e você precisa colocar a palavra em prática na sua vida. A Bíblia Sagrada diz que eram tantos peixes que eles pegaram, tantos peixes, que eles precisaram de 2 barcos. E aí, quando eles estavam chegando à beira da praia, eles precisaram chamar muitas outras pessoas para poder ajudá-los. Tudo por quê? Porque Pedro ousou acreditar na palavra do Mestre Jesus Cristo. Amém? Outro dia eu quero falar para vocês qual é o pano de fundo que havia nessa história. Outro dia eu quero entrar nesse assunto. Qual era, na verdade, a intenção de Jesus em fazer este milagre ali? Vou falar a vocês outro dia. Mas agora eu quero orar
pelos que acreditam em milagres. Quantos acreditam em milagres? Fiquem em pé na presença de Deus. Pode ser que o seu milagre, ele esteja num ambiente de imediato, como Jesus fez com o primeiro cego. Pode ser que o seu ambiente de milagre, ele se encontre dentro de um ambiente que é progressivo. E exige de você, primeiro, que você creia, segundo, que você esteja disposto a obedecer. Pode ser que o ambiente de milagre que você está, Deus está esperando uma decisão sua. De você ser liberal, de você abençoar. Ninguém, irmãos, ninguém que ousou acreditar em Deus e obedecer a Deus, pereceu. Você não vai perecer. Não tenha medo. Você não vai perecer. Não tenha medo. Aleluia. Não tenha medo. Mas se você está buscando em Deus um milagre, eu quero fazer com você esta oração. Você que está me assistindo aí na sua casa, no seu aparelho de celular, onde quer que você esteja, quem sabe você está muito doente, quem sabe muito preocupado. Hoje falei com uma família que frequenta aqui a catedral. Toda a família está em casa de repouso, porque estão positivos para o Covid. E eu disse a eles que iria orar por eles e quero orar por vocês agora. Em nome de Jesus. Eu acredito num Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu creio nisto. Eu creio. Eu creio em milagres. Quantos creem? Traga a sua mão direita sobre o seu coração. Quem sabe você está me assistindo e me ouvindo aí na sua casa, ou aqui na catedral, e o que Deus está esperando de você é um ambiente de conserto com Deus, pedido de perdão. Quem sabe é um ambiente de conserto aí no relacionamento da sua família. Tem marido, quem sabe Deus está esperando você pedir perdão à sua esposa, esposa. Quem sabe Deus está esperando você tirar de dentro de você essa raiz de amargura, para que Jesus possa encontrar no seu coração um ambiente fértil para Ele fazer o milagre. Oh, Deus Todo-Poderoso, Deus da minha vida, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, pois ouvimos a Tua palavra acerca do milagre da pesca maravilhosa. Meu Deus, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e é o mesmo de eternamente. O Senhor é Deus. Não há Deus que possa se assemelhar a Ti. Tu és o Todo-Poderoso, o Senhor Todo-Poderoso. Quantos creem que o nosso Deus é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus que tem o braço forte para nos abençoar? Digam amém, Jesus. Oh, Deus vivo, abre os céus e libera pelo Teu poder, aleluia. Libera pelo Teu Espírito anjos ministradores para trazer à Tua igreja o milagre do Senhor. Este que está doente, meu Deus, que seja ministrado sobre ele uma unção de cura, aleluia. Este que está, meu Deus querido, entristecido, angustiado, desanimado, que seja ministrado sobre ele uma unção de restauração. Meu Deus, este que se encontra esperando um milagre no ambiente financeiro, profissional, Deus querido, que a Tua graça se manifeste para que haja
provisão dos céus, provisão dos céus. Ó Deus Santo, ó Deus Todo-Poderoso, nós acreditamos, o Senhor está presente aqui, e por isso, Pai, como teu servo, eu libero agora uma palavra de poder, uma palavra de milagre, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, e ordeno agora que os espíritos imundos, pelo poder que há no nome de Jesus, estes sejam agora amarrados pelo poder de Deus e saiam destas vidas e saiam destas casas em nome de Jesus, para que haja a libertação de Deus, o milagre de Deus. Nós oramos para a glória de Jesus. Quantos tomam posse do milagre de Deus? Diga: em nome de Jesus, eu recebo a tua bênção, Senhor. Eu recebo o teu milagre. Diga: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Digam comigo amém, Jesus. Digam graças a Deus. Vamos dizer juntos: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.